escândalo e redenção em Lisboa. Parem aí. Antes de mergulharem neste drama, que vos vai tirar o fôlego, peço um pequeno favor. Se gostam de mistério, drama e histórias de segundas oportunidades, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um gosto. O vosso apoio ajuda-me a continuar a contar estas histórias. O gancho explosivo. O ar na mansão histórica de Estoril não cheirava a flor de laranjeira, mas sim a traição contida e a 500 mil euros em espumante. O baile da estação na linha de Cascais era um circo da elite, onde os nomes mais influentes da sociedade portuguesa se reuniam para trocar segredos embrulhados em seda e sorrisos fingidos. Mas esta noite, a verdadeira explosão não viria dos fogos de artifício, mas sim de um encontro que paralisaria todos os presentes. Eduardo Castelo Branco desceu do seu Bentley Continental GT, a imagem perfeita do empresário de sucesso, acompanhado por Mariana Flores, cuja presença era uma declaração de guerra. Ela, num vestido vermelho de seda com aberturas estratégicas, exalava um magnetismo calculado, empenhada em garantir que todos conhecessem a sua posição inamovível ao lado de Eduardo. "Estás perfeita, meu amor", sussurrou ele, ajeitando o casaco com uma tensão que mal disfarçava. "Lembra-te, somos o casal mais importante aqui." Mariana notou a tensão, mas sorriu. Ao atravessarem as portas, a atmosfera envolveu-os com o suave som de um quarteto de cordas a tocar um fado de Coimbra e o zumbido de conversas animadas. Tudo corria conforme o guião até que ele a viu. Leonor Diniz estava junto à lareira de mármore, com um sorriso tranquilo e uma taça de vinho do Porto. Usava um vestido preto clássico, mas a sua postura fazia com que a sala inteira parecesse girar à sua volta. O cabelo estava preso num coque elegante que revelava uns brincos que brilhavam como pequenas estrelas. O olhar de Eduardo vacilou. Sentiu uma pontada de algo que se recusava a nomear: culpa, saudade ou talvez remorso. Mariana seguiu o seu olhar. O seu rosto endureceu. "Quem é ela?" perguntou, embora já o soubesse. "A minha ex-mulher", respondeu ele com a voz mal audível. "Não parece muito afetada por te ver", comentou Mariana com uma pontada de sarcasmo. De facto, Leonor parecia totalmente à vontade, a conversar com um pequeno grupo de pessoas que se riam de algo que ela disse. Quando seus olhos finalmente se encontraram com os de Eduardo, ela levantou ligeiramente a taça num aceno discreto. O gesto era pequeno, mas carregava um peso imenso. "Eduardo!" Uma voz masculina tirou-o do seu transe. Era Gonçalo Moraes, o anfitrião. "Vem conhecer uns investidores. Trouxeste boa companhia?" "Claro, Gonçalo. Ela é a Mariana, a minha namorada", disse Eduardo, apresentando-a rapidamente, enquanto era arrastado para um turbilhão de conversas. Eduardo mal conseguia concentrar-se. A sua mente oscilava entre a presença de Leonor e a expressão pétrea de Mariana. Quando conseguiu afastar-se, Mariana agarrou-lhe o braço. "Pareces desconfortável", disse ela com uma doçura que soava a censura. "Não é isso", replicou ele. Mas os seus olhos continuavam a procurar Leonor. Pouco depois aconteceu o inevitável. Leonor aproximou-se com a mesma calma que tinha demonstrado a noite toda. "Eduardo!" disse ela com um tom cordial e distante. "Que surpresa!" "Leonor", respondeu ele forçando um sorriso. "Não sabia que virias." "O palácio é um velho amigo", replicou ela, dirigindo um olhar rápido a Mariana. "E quem é esta?" Mariana deu um passo em frente, estancando a mão. "Mariana, a namorada do Eduardo." Leonor cumprimentou-a com um sorriso suave, mas os seus olhos eram cortantes como lâminas. "É um prazer." A conversa foi breve, mas cada palavra parecia carregar um peso implícito.
Quando Leonor se afastou, Mariana virou-se para Eduardo. É deslumbrante, disse ela, sem esconder o veneno na sua voz. E ainda parece exercer um certo fascínio sobre ti. Não sejas ridícula, replicou ele, mas evitou olhar para ela nos olhos. No outro extremo da sala, Leonor observava. O seu sorriso permanecia intacto, mas havia um brilho nos seus olhos, uma mistura de satisfação e melancolia. Enquanto os convidados dançavam e a conversa fluía, Eduardo apercebeu-se de que, por muito que tentasse, não podia ignorar a presença de Leonor. Do outro lado da sala, ela parecia ter o controlo total, a irradiar uma segurança que ele nunca tinha visto. Não estava seguro do que isso significava, mas algo dentro dele dizia-lhe que a noite não terminaria como ele tinha planeado. A noite continuou como uma peça de teatro bem ensaiada, mas Eduardo sentia a tensão a crescer a cada momento. Leonor parecia irradiar uma presença que o desestabilizava. Enquanto Mariana se afastava para ir buscar uma bebida, ele observou a ex-mulher a conversar com um pequeno grupo. Parecia mais segura, mais viva, completamente diferente da mulher que ele tinha abandonado. Leonor já não era a sombra insegura que passava horas à sua espera em longas noites de reuniões, nem a que implorava a sua atenção enquanto ele a ignorava. Agora era um símbolo de força, algo que ele já não reconhecia. Entretanto, Mariana, cada vez mais desconfiada, regressou com 2 taças de espumante e sentou-se ao seu lado. Tens estado estranho desde que a viste, comentou sem rodeios. Sê sincero comigo, Eduardo. O que aconteceu entre vocês? Ele tentou ignorá-lo, mas o olhar de Mariana não cedia. Não é nada, disse, mas as suas palavras soaram vazias. O casamento de Eduardo e Leonor foi uma união perfeita no papel. Ele era um empresário ambicioso, carismático, sempre rodeado de gente influente. Ela, por sua vez, era doce, leal, uma talentosa escritora que colocou os seus sonhos em segundo plano para o apoiar. No início, houve amor, paixão, até companheirismo. Mas, com o tempo, a ambição de Eduardo consumiu tudo. Leonor acompanhava-o a eventos e festas, mas depressa se apercebeu de que era apenas uma peça decorativa na sua vida. Ele nunca a viu realmente, nem os seus esforços, nem os seus sacrifícios, nem a sua dor. Tu sabias que eu também tinha sonhos, disse ela uma vez a meio de uma discussão acalorada. Queria publicar os meus livros. Queria algo mais do que ser a esposa de Eduardo Castelo Branco. Outra vez com isso, Leonor, replicou ele exasperado. Eu trabalho arduamente para nos dar esta vida. Tudo o que tens vem de mim. Devias estar grata. As suas palavras marcaram-na. Ele não via a sua dor, as suas noites solitárias, enquanto ele estava fora, a trabalhar. Leonor acabou por descobrir que não eram apenas reuniões de negócios. As traições começaram discretamente, mas depressa se tornaram impossíveis de ignorar. Ela confrontou-o uma vez, contendo as lágrimas. Estás com outra, não é verdade? Ele não o negou. Em vez disso, encolheu os ombros. Fazes demasiado drama, Leonor. Talvez se fosses mais como elas, confiante, divertida, as coisas seriam diferentes. Essa foi a última ruptura entre eles. Leonor, devastada, reuniu o que lhe restava de dignidade e foi-se embora. Não foi fácil, mas o divórcio deu-lhe a liberdade que nunca teve. Reconstruiu a sua vida, redescobriu a sua paixão pela escrita e fez o que Eduardo nunca imaginou. Floresceu. Na festa, enquanto Leonor atravessava a sala com desenvoltura, Eduardo não pôde evitar as recordações que o atormentavam. Tentou convencer-se de que não havia arrependimento,
mas algo na forma como ela o olhava, com uma mistura de desprezo e indiferença, fazia tremer a sua confiança. Mariana, ao seu lado, notou a sua distração. "Ela deixou-te, não foi?" perguntou com voz fria. "Eu deixei-a", respondeu ele com amargura, "mas não sem antes se tornar insuportável, sempre a queixar-se, sempre à espera de mais de mim." Mariana arqueou uma sobrancelha. Talvez só quisesse ser apreciada. Eduardo não respondeu. Em vez disso, deu um longo gole no espumante, tentando sufocar a crescente sensação de que não era tão inocente como queria fazer crer. Enquanto o casal discutia num canto discreto, Leonor era o centro das atenções. Um famoso editor português, atraído pelo seu talento literário, falava do sucesso do seu último livro. "Realmente capturaste a essência do amor e da perda, Leonor. É uma obra brilhante." "E obrigada", replicou ela com um sorriso sereno. "A dor, quando se transforma em arte, pode ser libertadora." Essas palavras atingiram Eduardo como um murro. Ele sabia que o livro era sobre o seu casamento. Cada linha carregava os defeitos que ele tentou esconder debaixo do tapete. Mariana notou o desconforto de Eduardo e olhou para ele fixamente. "Ela escreveu sobre ti, não foi?" "Talvez ou talvez não, não sei. Nunca li nada do que ela escreveu", admitiu com um sorriso forçado. "Bom, parece que ela virou a página", replicou Mariana, cheia de veneno. "Tu devias fazer o mesmo." Enquanto Eduardo lidava com a sua confusão interna, Leonor caminhou na sua direção com um olhar decidido. Ele sentiu o peso da inevitabilidade. Precisavam de falar, e ele sabia que seria doloroso. Quando ela parou a poucos passos, a sala pareceu congelar no tempo. "Eduardo, faz tanto tempo que não te vejo, nem sequer me lembro da última vez que falamos", começou ela, o seu tom baixo, mas afiado como uma navalha. "Acho que está na hora de conversarmos." A sua postura era ereta e segura. Ele tentou recompor-se endireitando a gravata, mas a sua expressão de desconforto era óbvia. Mariana estava ao seu lado, em silêncio, mas com os olhos fixos em Leonor, a estudar cada movimento. "Leonor", disse ele com uma voz que pretendia ser casual, mas que saiu tensa. "É mesmo necessário falarmos aqui?" "Eu diria que sim", replicou ela, a sua voz baixa e controlada. "É difícil encontrar-te noutro lugar, já que pareces estar sempre ocupado." Eduardo franziu a testa, mas antes que pudesse replicar, Leonor cruzou os braços e continuou. "Teria pensado que depois de todo este tempo terias mudado, mas parece que a prioridade continua a ser desfilar com namoradas impecáveis e manter as aparências. Não é assim?" Olhou para Mariana, que ficou rígida, mas manteve a compostura. "Leonor, este não é o momento nem o lugar", replicou Eduardo, o seu tom tingido de irritação. "Ah, e quando seria esse?" replicou Leonor, arqueando uma sobrancelha. "Enquanto estás aqui a impressionar estranhos, a tua filha, a nossa filha, Sofia, está em casa a perguntar-se por que é que o pai nunca liga. Mas é claro, enviar dinheiro todos os meses deve ser suficiente, não é? Afinal, é sempre mais fácil para ti comprar afeto do que demonstrá-lo." Eduardo sentiu a garganta secar enquanto Mariana desviava o olhar, claramente desconfortável. "Isso não é justo, Leonor", disse ele na defensiva. "Faço o que posso e trabalho arduamente para lhe oferecer o que posso." "Fazes o que podes?" Leonor soltou uma gargalhada amarga. "Eduardo, o que Sofia precisa não é de um depósito bancário. Precisa de um pai, um que saiba quem são os seus amigos, o que gosta de comer, que medo a faz acordar à meio da noite. Sabes que ela está a participar num projeto de ciências.
Claro que não. Estás mais preocupado com o teu próximo carro ou a próxima festa onde possas exibir a tua última conquista? Mariana engoliu em seco, a sua expressão rígida. Leonor dirigiu-se a ela, os seus olhos a brilhar com uma mistura de sarcasmo e compaixão. Mariana, espero que tenhas paciência. Se vocês os dois vão longe, precisarão dela, porque as saídas constantes, as desculpas vagas e as mensagens que nunca responde se tornam insuportáveis depois de um tempo. Basta, Leonor, interrompeu Eduardo, a sua voz mais alta do que pretendia. Algumas pessoas próximas espreitaram na sua direção, mas depois voltaram às suas conversas, fingindo não ouvir. Não precisas de fazer um espetáculo aqui? Não estou a fazer um espetáculo, Eduardo, replicou Leonor, inclinando ligeiramente a cabeça. Só te lembro que algumas responsabilidades não desaparecem só porque as ignoras. Boa sorte, Mariana. De verdade, Leonor deu um passo atrás, ainda tranquila e serena, enquanto Eduardo estava visivelmente abalado. Sorriu brevemente, mas sem calor, e afastou-se para outro canto da sala, onde foi recebida por um grupo de pessoas que pareciam felizes por a ver. Pausa para a reflexão. O que farias tu se fosses Eduardo neste momento? Tentarias justificar as tuas ações perante Mariana ou enfrentarias a dolorosa verdade das palavras de Leonor? Deixa a tua opinião nos comentários. Mariana olhou para Eduardo, a sua expressão mais dura do que antes. Ela tem razão. Está a exagerar, resmungou ele, pegando numa taça de espumante de um tabuleiro que passava. Já sabes como são estas mulheres depois de o casamento acabar. Sempre dramáticas. Mas Mariana não parecia convencida. Permaneceu em silêncio a observar como Eduardo apressava o espumante num só gole. Durante o resto da noite, Eduardo não pôde evitar olhar para Leonor. Estava rodeada de gente que parecia admirá-la genuinamente. O editor que tinha falado com ela antes reapareceu, juntamente com uma conhecida atriz portuguesa que elogiava a sua obra literária. Leonor sorria, respondia com modéstia, mas havia algo no seu olhar que deixava claro que ela sabia o impacto que estava a causar. Cada gargalhada, cada elogio, fazia com que Eduardo se afundasse mais na sua raiva e desconforto. Tomou outra taça de espumante, depois outra, e depois passou para o uísque. Mariana observava-o cada vez mais frustrada. Pareces obcecado com ela, disse finalmente. Não sejas ridícula, replicou ele, mas o seu tom estava tingido de irritação. E tu não entendes a Leonor. Sempre soube manipular as pessoas. Ou talvez simplesmente nunca a soubeste apreciar, replicou Mariana, virando-se antes que ele pudesse responder. Eduardo continuou a beber, agora incapaz de esconder o ressentimento que crescia no seu interior. Observou como Leonor era o centro das atenções, a brilhar de uma maneira que ele nunca lhe tinha permitido antes. À medida que a noite chegava ao fim, Eduardo estava encostado num canto, com uma taça vazia na mão, com os olhos fixos em Leonor. Não sabia se era a bebida ou o peso das suas escolhas, mas sentia como se a festa fosse uma metáfora cruel da sua própria vida, um espetáculo onde ele era apenas um ator secundário na história de Leonor. Leonor olhou na sua direção pela última vez antes de se ir embora. Por um breve instante, ele viu algo nos seus olhos. Não raiva, mas algo ainda mais doloroso. Indiferença. E isso despedaçou. A viagem para casa foi em silêncio. Mariana ia sentada no banco do passageiro, com os braços cruzados e o olhar fixo na janela. Eduardo, ainda sob os efeitos da bebida,
e da noite desastrosa, ia no banco de trás sem dizer uma palavra. Sabia que algo tinha de ser dito, mas não encontrava as palavras adequadas, ou talvez não tivesse a coragem para enfrentar a verdade. Assim que o motorista estacionou o carro no luxuoso apartamento de Eduardo, Mariana saiu sem o esperar. Dentro de casa, ela finalmente quebrou o silêncio. "E é só isto?" espetou, com a voz carregada de frustração. "Vais fingir que aquela cena na festa não aconteceu?" Eduardo fechou a porta suspirando. "Não é assim tão simples, Mariana. Leonor sempre soube causar impacto." Impacto! Gritou Mariana. Não fez mais do que dizer a verdade. E sabes o que é o pior, Eduardo? Nem sequer consigo discutir isso contigo, porque no fundo acho que ela tem razão. Ela exagerou, replicou ele, tentando soar convincente. Mas a voz falhou-lhe. Mariana cruzou os braços, olhando-o intensamente. Nem sequer conheces bem a tua própria filha, Eduardo. Em todo este tempo juntos, nunca trouxeste a tua filha aqui. Quantos anos tem já agora? Como se chama a melhor amiga dela? Não o sabes, pois não? Eduardo passou a mão pela cara, exasperado. Mariana, faço o que posso. Trabalho arduamente para manter tudo isto. A casa, o estilo de vida, não é suficiente? Não, não é, replicou ela. E sabes o que é o pior? Continuas agarrado ao passado, preso a Leonor. O teu comportamento na festa foi ridículo. Bebeste e olhaste para ela fixamente o tempo todo. Isso não é verdade, mentiu ele, mas Mariana viu através dele. Ela negou com a cabeça com desilusão. Devia ter sabido antes. Vais dizer que não passaste a noite toda a olhar para ela? Nem sequer tentaste disfarçar ou desviar o olhar. Estás a exagerar, replicou ele, mas as suas palavras soaram vazias. Mariana hesitou um momento, respirando profundamente. Diz-me, Eduardo, o que somos? Um jogo para ti? Ou sou só a próxima na fila, à espera que te canses de mim? Mariana, isto não tem nada a ver contigo nem com ela, começou ele. Mas a sua mente estava confusa. E então, no calor do momento, cometeu o pior erro possível. Leonor, por favor, tens de entender. O nome escapou antes que ele pudesse impedi-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Chamaste-me Leonor? Perguntou Mariana com voz baixa, mas carregada de raiva e incredulidade. Mariana, não, foi um erro. Não estou bem. Bebi demais, disse ele rapidamente. Mas já era demasiado tarde. Um erro? Repetiu ela rindo sem humor. Não! O erro foi eu ter pensado que te importavas com mais alguém para além de ti mesmo. Ela apanhou a mala e caminhou para a porta. Eduardo tentou detê-la, mas ela levantou a mão. Não me sigas. Fica com os teus fantasmas, Eduardo. E com isso, ela foi-se embora. Fechando a porta com um estrondo, Eduardo acordou na manhã seguinte com uma dor de cabeça latejante, mais pela vergonha do que pela ressaca. A recordação da discussão com Mariana corroía-o, mas havia algo ainda mais profundo a incomodá-lo. As palavras de Leonor. Pegou no telefone e ligou para a sua secretária. Cancela tudo hoje, disse com a voz rouca. Não vou ao escritório. Entendido, Sr. Castelo Branco, replicou ela, mas ele desligou antes que pudesse ouvir mais. Eduardo passou o resto da manhã a vaguear pelo apartamento, incapaz de se concentrar. Finalmente, sentindo-se inquieto, decidiu sair. Dirigiu-se ao centro comercial sem saber exatamente o que procurava, mas ao passar por uma livraria, viu algo que o paralisou. No escaparate havia uma exibição dos livros de Leonor. O título mais proeminente era o seu último sucesso de vendas, Asas de Cristal,
com uma foto dela na contracapa. Parecia bonita e segura, mas foi a sinopse que lhe chamou a atenção. Um relato sincero de um amor que se quebrou sob o peso do egoísmo, da traição e da desilusão. Uma história de sobrevivência, resiliência e libertação. Eduardo entrou na livraria e comprou todos os seus livros, ignorando os olhares curiosos dos empregados. De volta ao apartamento, atirou-se para o sofá e começou a ler. O talento de Leonor era inegável. As palavras fluíam como música, cheias de emoção e verdade. Mas o que mais o atingiu foi o conteúdo. Era como se ela tivesse aberto o coração e derramado toda a dor que ele tinha causado. No livro, que claramente falava do seu casamento, Leonor descrevia a solidão de esperar por um marido que nunca voltava, a sensação de ser invisível, de nunca ser suficiente. Mencionou as traições, as desculpas vazias, as promessas quebradas. Eduardo sentiu um nó na garganta ao ler uma passagem em particular. Muitas vezes perguntei-me se o problema era eu. Talvez fosse demasiado exigente. Talvez o meu amor fosse sufocante. Mas no fundo eu sabia a verdade. Ele nunca viu o que eu tinha para oferecer porque estava demasiado ocupado a procurar algo melhor, algo que nunca encontraria. Fechou o livro, incapaz de continuar por um momento. Quando retomou, encontrou as partes sobre Sofia, a sua filha. Leonor descrevia as lágrimas de Sofia quando perguntava por que é que o pai nunca estava, os aniversários esquecidos, a vez que se sentou à janela à espera de um carro que nunca chegou. Eduardo sentiu o peso esmagador da sua negligência. Tentou justificar isso para si mesmo, o trabalho, as exigências da vida, mas sabia que eram desculpas. Tinha falhado a Leonor e estava a falhar a Sofia. Quando terminou o livro, Eduardo deixou-o sobre o sofá e levou as mãos à cara. Sentia-se nu, exposto, como se Leonor lhe tivesse posto um espelho à frente e o tivesse obrigado a enfrentar o homem que realmente era. Pela primeira vez em anos, Eduardo Castelo Branco sentiu algo que tinha evitado a todo o custo. Vergonha. Levantou-se, caminhando para a janela. Lá fora, o mundo continuava como sempre. Mas por dentro, algo tinha mudado. Sabia que não podia continuar a viver como até agora. Leonor tinha razão. Mariana tinha razão. Precisava de acertar as coisas, ou pelo menos tentar. E isso começava com a sua filha. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo, decidido a fazer algo diferente. Sentia-se esgotado, mas pela primeira vez em anos, não por excesso de trabalho ou festas vazias. Era o peso da sua própria consciência. Pegou no telefone, hesitando antes de marcar o número de Leonor. A chamada foi para o correio de voz. Tentou de novo, mas o resultado foi o mesmo. É claro que não vai atender, murmurou para si mesmo com frustração. Sem alternativa, decidiu enviar uma mensagem. Leonor, precisamos de falar. Sei que falhei como pai e como marido. Quero mudar isso, especialmente pela Sofia. Por favor, dá-me uma oportunidade para acertar as coisas. Deixa-me vê-la. Ficou a olhar para o telefone, à espera de uma resposta que não chegou. Assim, decidiu ir ao único lugar onde podia sentir-se útil, a escola de Sofia. Eduardo chegou à escola no Restelo à meio da tarde, mesmo quando as crianças saíam a correr pelos portões. Olhou à sua volta, tentando localizar Sofia. Finalmente, viu-a. Uma menina pequena com cabelo castanho em tranças, a carregar uma mochila maior do que ela. Estava acompanhada por uma amiga a rir de algo que partilhavam. O coração de Eduardo encolheu. Não a via em pessoa há meses. Parecia mais crescida, mais madura,
como se o tempo lhe tivesse escapado das mãos. Sofia, chamou aproximando-se dela. A menina olhou para ele, confusa por um momento. Não parecia reconhecê-lo. Quando finalmente se apercebeu de quem era, o seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de desconforto. "Olá, papá", disse com hesitação. Eduardo agachou-se à sua altura. "Levo-te para casa? Queria passar um tempo contigo." Sofia olhou para a amiga, que encolheu os ombros. Depois olhou para o chão. "A mãe vem buscar-me. Ela não sabia que eu vinha. Sei que foi de última hora", admitiu ele, sentindo-se envergonhado. "Mas queria ver-te. Por favor." Antes que Sofia pudesse responder, Leonor apareceu. Usava um look casual, mas a sua postura era firme. A expressão do seu rosto, uma mistura de surpresa e cautela. "Eduardo!" disse sem calor. "O que fazes aqui?" "Só queria ver a minha filha", replicou ele, tentando manter a compostura. Leonor cruzou os braços, protegendo Sofia com o seu corpo. "Sem avisar, sem planear, acreditas mesmo que é assim que as coisas funcionam?" Eduardo respirou fundo. "Sei que cometi erros. Estou a tentar corrigir isso. Por favor, Leonor, só me deixa passar um tempo com ela." Leonor hesitou, olhando para Sofia, que parecia desconfortável com a situação. Finalmente, suspirou. "Está bem, mas meia hora. E só porque Sofia parece querer ouvir-te." Os dois dirigiram-se a uma pastelaria próxima. Sofia sentou-se num lado da mesa, a mexer a sua chávena de chocolate quente, sem olhar diretamente para Eduardo. Ele sentiu a distância entre eles como uma parede invisível. "Então como é que estás?" perguntou, tentando soar casual. Bem, bem", respondeu ela sem dar detalhes. "Soube do projeto de ciências que estás a fazer na escola", disse, lembrando-se de algo que Leonor tinha mencionado na noite do evento. "Parece incrível." Sofia olhou para ele, surpreendida por ele o saber. "É sobre o sistema solar. Fiz Saturno com plasticina." Eduardo sorriu. "Saturno é o meu planeta favorito." "É? Os anéis sempre me fascinaram. Quando eu tinha a tua idade, também fiz um projeto sobre ele." A conversa continuou com hesitação, mas pouco a pouco Sofia começou a relaxar. Eduardo escutou atentamente cada palavra, absorvendo os detalhes que antes tinha ignorado. Quando a meia hora terminou, Leonor apareceu para a buscar. Sofia olhou para ele antes de se ir embora. "Vais ver-me de novo?" "Sim", respondeu ele com firmeza. "Prometo." Leonor olhou para ele, avaliando se a promessa era sincera. "Espero que a cumpras." Depois de Sofia ter entrado no carro, Leonor ficou cá fora, cruzando os braços. "Estás a tentar agora, mas pensaste em todo o tempo que perdeste?" perguntou, o seu tom tranquilo, mas cheio de ressentimento. "Pensei nisso todos estes últimos dias", admitiu ele sinceramente. "Leonor, li os teus livros, cada palavra. Vi o quanto sofreste, e agora vejo o quanto Sofia sofre. Tens todo o direito a odiar-me, mas deixa-me fazer parte da vida dela. Desta vez, a sério." Leonor olhou para ele fixamente por um momento, à procura de sinais de arrependimento genuíno. "Não te odeio, Eduardo, mas também não confio em ti. Precisarás de demonstrar que o que dizes é sério, não por mim, mas pela Sofia." Ele assentiu, sabendo que seria preciso mais do que palavras para recuperar a filha. De volta ao apartamento, Eduardo olhou para os livros de Leonor, empilhados na mesa. Sabia que as mudanças teriam de ser profundas, a começar por ele mesmo. Não bastava querer ser um pai melhor, tinha de agir. Enquanto lia outra passagem sobre o seu casamento, Eduardo apercebeu-se de que, pela primeira vez em anos, sentia algo parecido com a humildade. Leonor e Sofia mereciam um Eduardo diferente, e ele estava decidido a ser esse homem. Na manhã seguinte, Eduardo estacionou o carro em frente à escola de Sofia,
10 minutos mais cedo. Não queria arriscar-se a chegar atrasado, não depois de ter concordado com Leonor que iria buscar a filha todos os dias. Era um pequeno compromisso, mas para ele sentia-se como um marco importante, uma tentativa de recuperar tempo perdido. Observou os outros pais, as conversas casuais entre eles e sentiu-se deslocado. Todos ali pareciam tão integrados nas rotinas da sua família, enquanto ele continuava a ser um estranho na vida de Sofia. Mas quando finalmente a viu sair pelos portões com a mochila a balançar e o seu sorriso tímido ao reconhecê-lo, algo dentro dele aqueceu. "Olá, papá", disse Sofia, a correr para o carro. "Olá, anjo", replicou ele, abrindo-lhe a porta. "Como correu a escola hoje?" Sofia começou a falar animadamente sobre o dia, sobre o projeto de ciências e como a professora tinha elogiado o seu trabalho. Eduardo escutou com atenção, deixando que a voz da filha preenchesse o vazio que carregava. Era um som que ele não sabia que precisava de ouvir tão desesperadamente. "Sabias que a mãe está a namorar?", disse com naturalidade. Eduardo quase pisou o travão, mas conseguiu manter a calma por fora. Olhou para Sofia pelo espelho retrovisor, tentando disfarçar a pontada de ciúmes que sentiu. "Assim?", perguntou, tentando soar desinteressado. Sim, ele é muito simpático", continuou Sofia, sem notar o desconforto do pai. "Chama-se Ricardo. Leva-nos a passear pelo parque e comprou-me gelado no outro dia. E vamos num cruzeiro na próxima semana. Vai ser muito divertido." Eduardo engoliu em seco, apertando ligeiramente o volante. A ideia de outro homem a ocupar um espaço no qual ele tinha falhado tantas vezes incomodava-o mais do que queria admitir. Leonor com outra pessoa era algo que nunca tinha considerado realmente, apesar de o seu casamento ter terminado há anos. "Fico contente que te faça feliz", conseguiu dizer Eduardo com um sorriso forçado. Sofia assentiu sem notar o tom de falsa leveza na voz do pai. "É divertido. A mãe também parece feliz." Ri mais agora. Estas palavras atingiram-no como um choque. Leonor estava feliz, feliz sem ele, talvez até mais feliz do que alguma vez tinha estado ao seu lado. Sentiu-se pequeno, irrelevante, como se fosse apenas uma sombra no seu passado. Quando chegaram à casa de Leonor, ela estava à porta à espera. Eduardo viu de longe o sorriso tranquilo no seu rosto enquanto cumprimentava Sofia e sentiu uma mistura de emoções, gratidão por ter criado uma filha tão incrível e ciúmes amargos porque ela tinha seguido em frente. Leonor aproximou-se do carro trocando umas palavras rápidas com Eduardo sobre o dia de Sofia. Parecia tão serena, tão segura de si, que ele não podia evitar perguntar-se como a mulher que tinha conhecido, tão submissa à sua vontade, se tinha tornado tão independente, tão inalcançável. "Obrigada por a teres ido buscar", disse Leonor com um pequeno sorriso. "De nada, é o mínimo que posso fazer", replicou ele, desviando o olhar. A caminho de casa, Eduardo sentiu-se vazio. As palavras de Sofia ecoavam na sua mente. "É muito simpático. A mãe parece feliz." Ricardo. O nome sentia-se como um intruso, um lembrete constante de tudo o que tinha perdido. Quando chegou ao apartamento, o silêncio parecia mais ensurdecedor do que nunca. Abriu uma garrafa de vinho, mas parou antes de se servir de uma taça. Beber não resolveria nada e ele sabia disso. Sentou-se no sofá a olhar para os livros de Leonor que continuavam na mesa. Tinha-os lido todos como se fossem uma porta de entrada para voltar a entendê-la, mas agora parecia que ela estava mais longe do que nunca. No meio da noite, o seu telefone tocou. Era Mariana. "Eduardo",
começou ela com voz hesitante. Podemos falar? Tenho estado a pensar em nós. Ele fechou os olhos, sentindo o peso da culpa e do arrependimento. Mariana era uma mulher incrível, e ele sabia disso. Mas também sabia que não podia dar-lhe o que ela merecia. Não agora, Mariana, começou ele com voz baixa. Não sei se isto é uma boa ideia. Só quero entender o que aconteceu, disse ela, a sua voz a ficar mais firme. Pensei que estávamos bem, mas depois daquela festa, tudo se desmoronou. Estavas tão distante, e depois chamaste-me Leonor. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Eduardo respirou fundo, tentando encontrar as palavras adequadas. Lamento o que aconteceu, disse finalmente. Mas acho que mereces alguém que não esteja tão confuso como eu neste momento. Confuso ou ainda preso a ela? Perguntou Mariana com a dor evidente na sua voz. Eduardo fechou os olhos e permaneceu em silêncio, deixando que o silêncio respondesse por ele. Já percebi, disse Mariana finalmente, com um suspiro de resignação. Espero que encontres o que procuras, Eduardo. E espero que valha a pena. Antes que ele pudesse replicar, a chamada terminou. Deixou cair o telefone no sofá ao seu lado, sentindo-se mais vazio do que nunca. Passou o resto da noite a olhar para o teto, a reviver cada momento da conversa com Sofia, cada palavra que Leonor tinha dito. Sabia que tinha de mudar. Não para recuperar Leonor ou impressionar Mariana, mas por ele mesmo e, sobretudo, por Sofia. À medida que o sol começava a nascer, Eduardo finalmente tomou uma decisão. Não sabia como seria o caminho à frente, mas estava decidido a ser um pai melhor. Talvez nunca pudesse desfazer o passado, mas poderia tentar construir um futuro que valesse a pena. E isso ele sabia. Era tudo o que importava. E Eduardo sentou-se na beira da cama enquanto a pálida luz da manhã entrava pelas cortinas entreabertas. A garrafa de vinho que tinha ignorado na noite anterior continuava na mesa, intacta. Embora estivesse exausto, a sua mente estava mais ativa do que nunca. Leonor estava a seguir em frente. Sofia tinha um possível outro pai, e ele estava preso num turbilhão de arrependimento e autodepreciação. Não estava seguro de quanto tempo ficou ali, apenas a olhar para o chão. Finalmente decidiu levantar-se, pegou no telefone e começou a escrever uma mensagem a Leonor. Queria insistir em vê-la, em falar, mas cada vez que tentava escrever, apagava as palavras. Sabia que qualquer coisa que dissesse soaria a desculpa. Leonor merece mais. Sofia merece mais. Estas palavras continuavam a ecoar na sua mente enquanto tomava um café rápido e saía para o dia. Não tinha um destino claro, mas precisava de sair do apartamento. Precisava de respirar. Conduziu pela cidade, passando por lugares que, sem querer, lhe trouxeram recordações de Leonor e de como ele tinha destruído algo que no início foi tão bonito. Depois de umas horas, Eduardo encontrou-se estacionado em frente a uma florista no Chiado. Entrou sem saber exatamente por quê. Comprou um ramo de lírios brancos, as flores favoritas de Leonor, e enquanto regressava ao carro, teve um flash de perspicácia. Não era Leonor quem precisava de flores, era Sofia. Chegou à escola mais cedo do que o habitual, ramo na mão. Enquanto esperava, sentiu os olhares curiosos de outros pais, mas não se importou. Quando Sofia finalmente saiu pelos portões, os seus olhos arregalaram-se ao vê-lo assegurar as flores. Para mim? Perguntou com surpresa. Claro, replicou Eduardo com um sorriso. Mereces todas as flores do mundo. Sofia pegou no ramo, o seu sorriso tímido a aquecer o coração de Eduardo. São tão bonitas, papá.
Obrigada. Caminharam para o carro e, durante o trajeto, Sofia segurou as flores como se fossem a maior prenda que tinha recebido. Enquanto a levava para casa, falaram do dia, dos seus amigos e até do seu próximo projeto de ciências. Mas depois, enquanto brincava com as pétalas das flores, Sofia disse algo que congelou Eduardo por um instante. O Ricardo também oferece flores à mãe. Mas tu nunca lhe tinhas oferecido flores, pois não? Eduardo sentiu o estômago a dar voltas. Olhou rapidamente para a filha pelo espelho retrovisor, mas Sofia continuava distraída com o ramo, alheia ao impacto das suas palavras. Não, Sofia, acho que não, admitiu com voz baixa. Ela encolheu os ombros como se não fosse grande coisa. Suponho que estejas a tentar agora, hã? Ele tentou responder, mas a voz não lhe saía. Ela tinha razão. Estava a tentar agora. Mas por que razão tinha demorado tanto tempo? Nessa noite, ao chegar à casa, o telefone voltou a tocar. Por um momento, Eduardo pensou que poderia ser Leonor. Mas ao ver o nome de Mariana no ecrã, um peso pousou no seu peito. Pensou em não atender, mas sabia que fugir não resolveria nada. Olá, Mariana, disse ao atender. Eduardo, começou ela, o seu tom tranquilo, mas firme. Tenho pensado muito na nossa última conversa, em como acabamos, mas sinto que preciso de te dizer algumas coisas antes de seguir em frente. Ele recostou-se no sofá, preparando-se para o que viria a seguir. Não te apercebeste, mas eu realmente tentei que as coisas funcionassem entre nós, continuou Mariana. Ignorei os sinais, os momentos em que parecias estar noutro lugar, a pensar noutra pessoa. Pensei que se fosse paciente, finalmente deixarias o passado para trás. Mas a verdade é que nunca o fizeste e eu não posso competir com isso. Mariana, lamento, começou Eduardo, mas ela interrompeu. Sei que o lamentas, mas sinto que tens de ouvir isto. Continuas preso a Leonor, ao que aconteceu entre vocês. E talvez isto nem sequer se trate de amor. Talvez se trate de arrependimento do que não fizeste por ela e pela tua filha. Eduardo permaneceu em silêncio, incapaz de argumentar. Espero que resolvas isso, disse Mariana, a sua voz a suavizar-se. Não por mim, não por ela, mas por ti mesmo, porque assim nunca serás feliz. E, sinceramente, mereço alguém que esteja totalmente comigo. Mereces, admitiu ele, com a voz cheia de sinceridade. Cuida-te, Eduardo, disse ela antes de desligar. Ele olhou para o telefone durante um longo bocado, sentindo um vazio que parecia expandir-se a cada segundo. Nos dias seguintes, Eduardo começou a dedicar-se mais a Sofia. Ia buscá-la e deixava-a na escola. Falava com ela sobre os seus interesses e até ajudou com o seu projeto de ciências e outras disciplinas, algo que nunca teria imaginado fazer antes. Mas mesmo enquanto se esforçava por ser um pai melhor, o pensamento de Leonor continuava lá. A ideia de Ricardo, o namorado perfeito de Sofia, corroía-o. Imaginava como era Ricardo, amável, atencioso, tudo o que ele não era, e, sobretudo, alguém que fazia Leonor rir de novo. O buquê. Na quinta-feira à tarde, enquanto esperava por Sofia na escola, Eduardo decidiu que precisava de falar com Leonor, não para tentar reconquistá-la, mas para ser sincero, para ser honesto. Precisava de lhe dizer tudo o que tinha estado a reprimir durante tanto tempo. Leonor estava em casa a preparar as malas para o cruzeiro quando ouviu a campainha. Ao abrir a porta, surpreendeu-se ao ver Eduardo ali, com a expressão mais séria que alguma vez lhe tinha visto. Eduardo, disse cruzando os braços, que fazes aqui?
Preciso de falar contigo, disse com voz baixa. É importante. Leonor hesitou, mas abriu a porta, fazendo-lhe um gesto para entrar. Não temos muito tempo. Estou a fazer as malas para viajar com Sofia amanhã, disse com naturalidade, mas com um tom de cautela na sua voz. Eu sei, replicou Eduardo. Sofia contou-me sobre o cruzeiro e sobre o Ricardo. Leonor suspirou, fechando os olhos por um momento. Então é disso que se trata? Não, ou talvez sim, em parte, admitiu. Mas o que eu quero dizer vai mais além. Leonor esperou com os braços ainda cruzados. Eu li os teus livros, começou ele com voz embargada. Todos. E pela primeira vez eu entendi. Vi pelo que passaste, o quanto te magoei. E mais do que isso, vi como falhei à Sofia. Leonor pestanejou com surpresa, mas não replicou. Fui um egoísta, Leonor. Estava tão focado no meu trabalho, na minha imagem, que nunca te vi realmente. Nunca vi o que precisavas, nunca vi a Sofia. E lamento. Por tudo. Ela permaneceu em silêncio, a sua expressão neutra, mas os seus olhos denunciavam um brilho de emoção. Não estou aqui para te pedir nada, continuou. Só quero que saibas que reconheço o que fiz e que estou a tentar mudar, pela Sofia, e talvez um pouco por mim mesmo. Leonor finalmente suspirou, descruzando os braços. Acho que estás a tentar, Eduardo, e espero que continues a tentar. Pela Sofia, sobretudo. Eduardo assentiu, sentindo uma pequena sensação de alívio. Mas quanto a mim, hesitou ela, seguindo as suas palavras com cuidado. Eu virei a página e acho que tu devias fazer o mesmo. Não por raiva ou ressentimento, mas porque às vezes as pessoas simplesmente já não pertencem juntas. Ele engoliu em seco, mas voltou a assentir. Entendo. Leonor sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Ser um bom pai para a Sofia. Isso é tudo o que importa agora. Enquanto Eduardo se ia embora, sentiu que lhe tiravam um peso de cima. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas pela primeira vez sentiu que estava no lugar certo para começar. Depois de regressarem do cruzeiro, Eduardo estava à espera de Sofia à saída da escola, como fazia religiosamente todos os dias. O seu compromisso com a filha tinha se tornado um ponto fixo na sua rotina, uma âncora que o mantinha concentrado. Não sabia se Leonor se apercebia do quanto isso significava para ele, mas Sofia certamente estava a começar a fazê-lo. Quando viu a filha sair pelos portões, a arrastar a mochila e a conversar animadamente com uma amiga, Eduardo acenou com a mão. Sofia sorriu e correu para ele, atirando-se para os seus braços. Olá, papá, disse com o rosto iluminado. Olá, meu anjo. Como correu o teu primeiro dia de volta à escola depois da viagem? Sofia hesitou por um momento. O seu sorriso desvaneceu-se ligeiramente. Correu bem, mas há algo que queria contar-te. Eduardo notou a mudança no seu tom e abriu-lhe a porta do carro. Muito bem, podemos falar no caminho. Quando estavam no trânsito, Sofia começou a falar com voz hesitante. A mãe e o Ricardo acabaram. Eduardo ficou em silêncio, surpreendido. Olhou para Sofia pelo espelho retrovisor, tentando avaliar como ela se sentia em relação a isso. A sério? E estás bem com isso? Sofia encolheu os ombros a olhar pela janela. Suponho que sim. Na verdade, não acho que ele fosse tão simpático como parecia no início. Eduardo apertou mais o volante, tentando esconder a satisfação que sentiu ao ouvir isto. Por que dizes isso, Sofia? Porque no cruzeiro foi diferente, explicou ela. No início era divertido, mas depois começou a queixar-se de tudo. Queixava-se se eu queria brincar um pouco mais na piscina, ou se a mãe queria passar mais tempo comigo. Parecia, não sei, chateado o tempo todo. Eduardo sentiu o estômago a dar voltas. Pensou em Ricardo,
O homem que parecia tão perfeito aos olhos de Sofia e Leonor, agora a revelar uma face que ele sempre tinha temido. E a tua mãe? O que é que ela achou disso? Sofia ficou em silêncio um momento a pensar. Acho que estava triste, mas disse que não quer estar com alguém que não gosta de mim como eu sou. Disse que devemos sempre ouvir os nossos instintos, e acho que o instinto dela disse que não ia funcionar. Eduardo olhou para a filha pelo espelho retrovisor de novo. A tua mãe é muito sábia, Sofia, e tem razão. Mereces estar rodeada de pessoas que te amem e te respeitem exatamente como és. Sofia sorriu, relaxando-se no assento. Sim, suponho que sim. O resto da viagem decorreu sem incidentes, mas o coração de Eduardo estava agitado. Perguntou-se como Leonor se sentiria. Sabia o quanto ela valorizava a felicidade de Sofia, mas também sabia o quão difícil era renunciar a algo ou alguém que parecia uma promessa de felicidade. Flashback ao cruzeiro. No início da viagem, tudo parecia promissor. Ricardo era carismático e atencioso, como sempre tinha sido. Ajudava Sofia com os jogos no convés e fazia Leonor rir com as suas histórias. Mas à medida que os dias passavam, algo começou a mudar. Ricardo mostrava-se irritável, impaciente. Se Sofia insistia em ficar um pouco mais na piscina ou pedia para ver o espetáculo infantil, ele revirava os olhos. Outra vez, Sofia? Não podemos fazer algo mais de adultos? Leonor observava tudo, sentindo-se desconfortável. No início, tentou justificar o comportamento de Ricardo. Talvez estivesse cansado. Talvez fosse apenas o estresse de estar fora do trabalho. Mas à medida que os dias passavam, as suas atitudes tornaram-se mais evidentes. Uma noite, enquanto jantavam no restaurante do barco, Sofia começou a contar-lhe emocionada sobre as suas aventuras no clube infantil. Ricardo interrompeu-a a meio da frase. Sofia, podias baixar um pouco a voz? Estamos num restaurante. Sofia ficou em silêncio com os olhos fixos no seu prato. Leonor sentiu o sangue a ferver, mas respirou fundo antes de falar. Ricardo, ela está só entusiasmada. Não precisas de falar assim com ela. Ricardo levantou as mãos em sinal de rendição. Está bem, só peço um pouco de moderação a partir desse momento. Leonor tornou-se mais atenta e apercebeu-se de algo que a incomodou profundamente. Ricardo não tinha paciência para a maternidade. Gostava de Leonor, mas não parecia disposto a aceitar Sofia como parte de um pacote completo. Na última noite do cruzeiro, enquanto Sofia dormia no camarote, Leonor confrontou Ricardo. Não és a mesma pessoa que conheci, disse, cruzando os braços. Ai, Leonor, estás a exagerar, replicou ele exasperado. É só que às vezes é difícil lidar com crianças. Pensei que talvez com o Eduardo agora por perto pudesses partilhar mais as responsabilidades. Ela ficou em silêncio, chocada com o que estava a ouvir. Partilhar as responsabilidades? Ricardo, Sofia não é uma obrigação. É a minha filha. E se achas que o papel dela na minha vida é negociável, então acho que não temos mais nada a discutir. Ricardo tentou argumentar, mas Leonor estava decidida. Sabia que ficar com alguém que não aceitasse a sua filha incondicionalmente seria repetir os mesmos erros do passado, e foi de volta ao presente. No dia seguinte, enquanto ia buscar Sofia de novo, Eduardo sentiu uma mistura de preocupação e admiração por Leonor. Sabia o quão difícil deve ter sido tomar essa decisão, mas também sabia que ela sempre colocaria Sofia em primeiro lugar. Sofia parecia mais alegre do que no dia anterior. Quando subiu para o carro,
Começou a falar das suas aulas e dos seus amigos, e Eduardo notou que parecia mais tranquila, como se uma nuvem tivesse passado. "Como está a tua mãe?" perguntou com naturalidade enquanto conduzia. "Está bem", respondeu Sofia. "Ontem à noite fizemos pipocas e vimos um filme. Estava a rir-se muito." Eduardo sorriu aliviado. "Isso é bom. Sabes, a tua mãe é uma mulher incrível. Tens sorte por a teres." Sofia assentiu pensativa. "Eu sei, e acho que ela merece alguém que seja a sério simpático, como tu estás a tentar ser." Eduardo sentiu um nó no peito, mas também uma pontada de esperança. Não sabia para onde o levaria esta jornada, mas estava decidido a continuar a tentar, não só por Sofia, mas por ele mesmo, e talvez pelo remanescente de esperança de que algum dia Leonor também veria o homem em que ele estava a tentar converter-se. E ele ia fazer tudo o que fosse possível para recuperar o amor de Leonor. Uns dias depois, o dia estava claro e sereno quando Eduardo chegou à livraria do centro, onde Leonor costumava passar as tardes. Sabia que ela estaria ali, concentrada na sua leitura, ou talvez a esboçar ideias para o seu próximo livro. Durante os últimos meses, ele tinha estado a tentar reconstruir a sua relação, não como marido e mulher, mas como aliados na criação de Sofia. Ele não tinha expectativas pouco realistas, sabia que recuperar a confiança de Leonor levaria tempo. Sofia, no entanto, tinha se tornado o elo mais forte entre eles. Os dias de ir buscar a escola e os fins de semana juntos tinham se tornado algo natural. Eduardo finalmente entendeu como as pequenas ações podiam fazer uma grande diferença. Começou a orgulhar-se de estar presente, de estar ao lado da sua filha. E, de alguma maneira, isso também o ajudou a ver Leonor de uma forma que nunca antes tinha feito. Quando entrou na livraria, viu Leonor sentada numa mesa perto da janela. Parecia tranquila, com uma chávena de café ao seu lado e um caderno aberto à sua frente. Havia uma leveza na sua postura que não via há anos. Respirou fundo antes de se aproximar. "Espero não interromper", disse com um sorriso hesitante. Leonor levantou os olhos com surpresa, mas relaxou ao vê-lo. "Eduardo, não faz mal. Estou só a tentar organizar algumas ideias para um novo livro." Ele sentou-se à frente dela, sem ser convidado, mas a ela não pareceu importar-se. "Está a funcionar?" "Talvez", replicou ela, fechando o seu caderno. "Ainda está no início, nada muito definido." Eduardo assentiu, genuinamente interessado. "Sabes que tens um talento incrível, não sabes? Os teus livros são impressionantes." Leonor arqueou uma sobrancelha, um pouco desconfiada. "Já me disseste isso antes, mas ainda me parece estranho ouvir isso de ti." Ele riu sem humor. "Eu mereço, suponho. No passado, nunca dei a importância que tu e o teu talento mereciam. Mas estou a tentar mudar isso agora. E para ser honesto, queria falar contigo sobre algo." Leonor inclinou a cabeça, curiosa. "O que seria?" "Eu tenho estado a pensar." Fez uma pausa, ajustando o seu tom. "Que tal organizarmos uma homenagem para ti na próxima feira do livro de Lisboa? Algo que celebre a tua trajetória, os teus livros, o teu impacto como escritora." Leonor pestanejou com surpresa. "Estás a falar a sério?" "Completamente a sério. Já fiz alguns contactos e sei que posso organizar algo especial. Pensei que seria uma boa forma de mostrar ao mundo o que representas e também de te animar a escrever este novo livro." Por um momento, Leonor ficou em silêncio a absorver a ideia. Havia uma mistura de incredulidade e emoção no seu rosto. "Eduardo", disse finalmente, com a voz mais baixa, "por que razão fazes isto?"
Porque tu mereces, replicou ele sem hesitar. Porque durante demasiado tempo estive cego ao que és capaz. E porque acredito em ti, Leonor, sempre acreditei. Só fui demasiado estúpido para o demonstrar. Leonor olhou para ele fixamente por um longo momento, à procura de alguma prova de falsidade. Mas não encontrou nada. Pela primeira vez, parecia que Eduardo estava a ser completamente sincero. Não sei o que dizer, admitiu com um sorriso tímido. Então diz que sim, replicou ele. Deixa-me fazê-lo por ti. Ela hesitou mais uns segundos antes de assentir. De acordo, mas só se prometeres não exagerar. Eu prometo, disse ele, levantando as mãos em sinal de rendição. As semanas seguintes foram intensas. Eduardo mergulhou no planeamento da homenagem, envolvendo-se em detalhes que antes teria delegado noutra pessoa. Escolheu fotos que representavam os momentos mais importantes da carreira de Leonor. Trabalhou em parcerias com editoras e até conseguiu que uma das maiores palestras da Feira do Livro fosse dedicada a ela. Leonor, por sua vez, sentia-se dividida. Era difícil ignorar os esforços de Eduardo, mas ao mesmo tempo tinha medo de se permitir confiar nele de novo. No entanto, ao ver o seu empenho, a forma como se dedicava não só ao projeto, mas também a Sofia, fez com que começasse a baixar a guarda. Quando o dia da Feira do Livro finalmente chegou, Leonor sentiu-se impressionada com o que viu. A exposição era elegante, cuidadosamente organizada, e pela primeira vez sentiu que o espaço refletia quem era ela como escritora e como mulher. Eduardo estava ao lado de Sofia, a observá-la enquanto ela recebia os primeiros visitantes e dava entrevistas à imprensa. Ele não queria roubar-lhe o protagonismo, mas ao mesmo tempo estava orgulhoso de ter feito parte daquele momento. Ela está tão feliz, disse Sofia, puxando o braço do pai. Ela merece, replicou Eduardo a sorrir. Depois de a homenagem terminar, Leonor encontrou Eduardo e Sofia num canto da feira. Estava visivelmente comovida. Obrigada, disse-lhe sinceramente. Por tudo. Isto foi mais do que eu poderia ter imaginado. Não tens de me agradecer, replicou ele ainda mais sinceramente. Só fiz o que devia ter feito há muito tempo. Leonor sorriu, mas havia algo mais nos seus olhos. Sabes, Eduardo, não sei exatamente quando aconteceu, mas tenho notado que mudaste. E por mais difícil que fosse no início, estou a começar a acreditar que esta mudança é real. É real, assegurou ele. Sei que te magoei muito a ti e a Sofia. Não posso mudar o passado, mas estou disposto a passar o resto da minha vida a tentar compensar. Leonor assentiu, sustentando o seu olhar. Eu acredito em ti. Nos meses seguintes, a vida de Eduardo, Leonor e Sofia tomou um rumo inesperado, mas natural. Começaram a passar mais tempo juntos, não só por Sofia, mas porque começaram a redescobrir o que os tinha unido no início. Leonor começou a trabalhar no seu novo livro, animada pelo apoio constante de Eduardo. Não só lia cada rascunho que ela lhe mostrava, como também fazia sugestões construtivas e a ajudava a procurar inspiração. Uma noite, enquanto estavam em casa de Leonor, algo que se tinha tornado habitual, Eduardo preparou o jantar, enquanto Sofia ajudava a mãe com o computador. Era uma cena simples, mas para todos ali representava algo muito maior. A união. Quando o jantar estava pronto, todos se sentaram à mesa. Eduardo levantou a sua taça de vinho e olhou para Leonor e Sofia. Queria dizer algo. Começou um pouco nervoso. Vocês as duas significam tudo para mim. Sei que me custou a perceber, mas salvaram-me de mim mesmo. Obrigada por me darem a oportunidade de ser um homem melhor.
Leonor sorriu, tocando na sua mão. Somos uma família, Eduardo, e é isso que importa. Sofia levantou o seu copo de sumo com entusiasmo. Pela nossa família! Pela nossa família! Repetiram Eduardo e Leonor em uníssono. Nesse momento, enquanto riam e falavam, todos sabiam que o passado estava finalmente onde devia estar, atrás deles. O futuro, brilhante e cheio de possibilidades, era deles para construírem juntos. O final significativo. O brilho da mansão de Estoril agora parecia longínquo, quase insignificante. Eduardo não tinha regressado a essas festas. Descobriu que a verdadeira luz não estava no reflexo das taças de espumante, mas sim no olhar da sua filha e no sereno sorriso de Leonor. Perdeu o seu casamento e a sua namorada pela sua própria cegueira, mas ao fazê-lo ganhou algo infinitamente mais valioso, a sua própria redenção e a oportunidade de ser o pai e o homem que devia ter sido sempre. Leonor, ao converter a sua dor em arte, não só se libertou, como também obrigou Eduardo a ver a verdade. O amor verdadeiro, a família, nunca se pode comprar nem ignorar. É preciso ganhá-lo diariamente. Se esta história de segundas oportunidades e crescimento pessoal vos tocou o coração, partilhem este vídeo e contem a um amigo sobre esta transformação. E claro, deixem um comentário com um coração se acham que Eduardo finalmente se redimiu.